Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim analisando o mercado em Chicago, analisando os preços no Brasil e a viabilidade ou não de realizarem negócios, principalmente nesse momento. A gente conversa hoje com o Marcos Araújo, direto da Agriinvest, está aqui o Marcos com a gente. Falando lá de Curitiba, seja bem-vindo, viu, Marcos? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos analisar primeiro o mercado em Chicago, que na semana passada a gente imaginou que as duas últimas sessões estavam meio que travadas, patinando, e que a gente podia ver um movimento de reversão, ou pelo menos uma diminuição, né, no ritmo de ganho lá em Chicago. Mas hoje o mercado voltou a encerrar com ganhos de 3 a 5 pontos nos principais vencimentos. O que mudou? Quais foram as informações que deram mais esse fôlego para a sessão de hoje, Marcos? Olá, Alexander. Muito boa tarde a todos. Grande prazer falar com vocês novamente. Estamos vindo aí de um feriado ontem, né? Coincidiu Brasil e Estados Unidos, poucas vezes no ano isso ocorre, né? E ontem foi esse dia. Então, o mercado também voltou aí com apetite, né? O principal destaque hoje para essa alta da soja na Bolsa de Chicago, eu diria que foi o relatório de vendas, que o USDA reportou uma venda de acima de 600 mil toneladas de soja para a China na temporada 2020-21, esta temporada que inicia no dia 1º de setembro desse ano e ela vai se encerrar lá no dia 31 de agosto de 2021. Para você ter uma ideia, Alexander, nos últimos 2 meses e meio, a China comprou nos Estados Unidos mais de 8 milhões de toneladas de soja e no milho, a China comprou mais de 9 milhões de toneladas de milho. É bem possível nessa temporada 2020-21 que a China se torne o maior importador mundial do milho, superando o México e o Japão. Muito bem, agora o que essa informação traz de importante para ser analisado, Marcos? Essa compra já evoluiu, mas a China ainda depende de novas compras americanas e esse potencial de demanda que existe ainda para ser comprado dos Estados Unidos é suficiente para mudar de novo o patamar de preços por lá? Alexander, com os atuais ingredientes que nós temos no mercado, eu diria que o potencial de alta de soja vai seguir limitado de curto para médio prazo. Precisaremos, como diz o ditado de quem opera na Bolsa, para o mercado altista, bullish, nós precisamos todo dia de alimento para o touro. Ou seja, precisamos todo dia de informações novas para dar esse ímpeto altista para o mercado. Até a entrada da safra nova brasileira em janeiro do próximo ano, a China vai precisar comprar algo em torno de 12 milhões de toneladas de soja nos Estados Unidos, para uma colheita ao redor de 115 milhões de toneladas e um estoque de passagem que pode ficar ao redor de 20 milhões. Portanto, os Estados Unidos teriam uma oferta total agora, de curto prazo, próximo a 135 milhões de toneladas, somando estoque de passagem mais uma produção ao redor de 115. Então, nós temos que tomar esse cuidado, porque Chicago subiu bastante, mais de $1 por bushel recentemente. Um fator altista que eu esqueci de comentar para a gente também, Alexander, hoje, foi essa preocupação com essa possibilidade do Laninha e chuvas escassas aqui para a América do Sul. Isso poderia também atrasar o plantio aqui para o Brasil com chuvas mais esparsas pela América do Sul. Esse também é um fator de preocupação para o mercado, Alexandre. Mas esse fator em especial, a questão do Laninha, poderia de alguma forma mudar esse patamar de compras estimado aí nos Estados Unidos pela China, de 11 a 12 milhões de toneladas? Alexander, eu acho assim, olhando a competitividade da soja brasileira, custo e frete China para a safra nova, nós somos muito mais competitivos, uma soja, um basis, custo e frete, por exemplo, março, a 140 acima de Chicago, nós somos muito concorrentes e isso dá uma excelente margem de lucro para a indústria chinesa. Trocando em miúdos, isso nós roubamos a fatia do excedente de exportação da China. Ou seja, o que eu acredito?
se não houver essa ameaça climática aqui para a América do Sul, é bem provável que os chineses optem por aguardar a entrada da safra brasileira para ser comprada. Também é verdade que nós temos que avaliar que o Brasil já tem praticamente 45% comercializado da safra 2021, então a China vai receber essa soja. Então eu não vejo que a China vai querer formar grandes estoques de soja americana sem que tenha uma grande ameaça de quebra aqui na América do Sul. É preciso ter a comprovação da quebra, ou pelo menos a ameaça iminente aí, para que ela avance nas compras. Caso contrário, esse número de 12 milhões de toneladas que ela precisaria aí para atender a demanda interna nos próximos meses, até a chegada da safra brasileira, não seria suficiente para mudar o patamar de preço em Chicago, então, Marcos? Eu acredito que sim. Pegando isso tudo, o resumo eu coloquei o balanço de forças. Estou ponderando informações negativas para a soja, mas também informações positivas. As informações positivas que nos levam a crer que a soja em Chicago, Alexander, segue sustentada com um viés de alta de preço baseado principalmente em questões macroeconômicas. Estou me referindo à queda do dólar no mercado internacional, o índice IDX, que é o índice dólar contra uma cesta de moedas, a tendência com todo esse cenário de impressão de dólar, esse cenário da economia americana, a tendência é que o dólar perca força, perca valor diante as moedas, o IDX, a cesta de moedas. Isso se traduz em alta das commodities, que é o índice CRB. Nós vínhamos alertando isso até mesmo com vocês, Notícias Agrícolas, nós demos uma entrevista lá atrás, eu e o Eduardo Valim com o João Batista Oliveira, falando desse cenário de inflação a nível global, mesmo diante desse cenário de pandemia da economia global. Tá? Então, nós ainda continuamos, para quem está nos vendo, para não entrar em divergência, nós ainda acreditamos nesse cenário de inflação, ou seja, acreditamos que os preços das commodities em dólar devam sim ganhar corpo, como ganhou, mas não diria nesse mesmo ritmo de $1,10, pelo menos, das últimas semanas que houve até agora, não que vá também subir nessa mesma proporção nas próximas semanas, sem essa confirmação de uma quebra, uma ameaça da produção da América do Sul. Pois é, a oferta americana ainda está sendo observada ou já está meio que dada, Marcos? Alexander, historicamente agora, no mês de setembro, já vai começar a colheita na parte sul dos Estados Unidos. Eu diria que a produção norte-americana, nós logo mais teremos aqui a divulgação do progresso das lavouras, é uma condição natural das condições boas e excelentes irem diminuindo em função da maturidade fisiológica das plantas. Então, com essa maior entrada da colheita, isso normalmente, falando do gráfico histórico de sazonalidade, é uma tendência baixista pensando em Chicago diante dessa pressão de entrada de safra. Muito bem. Agora, essa compra de 12 milhões de toneladas é suficiente para atender a demanda chinesa? A gente está falando de uma demanda crescente, né, Marcos? Sem dúvida alguma, acima de 100 milhões de toneladas. É importante nós falarmos que esse crescimento das importações chinesas se deve principalmente pela retomada do rebanho de suínos na China. Lembrando que a peste suína africana, de 2018 para cá, fez com que a produção de carne suína na China caísse o equivalente a 20 milhões de toneladas equivalente de carcaça. Isso equivale a 5 vezes a produção brasileira de carne suína. Cai 20 milhões a produção de carne suína, em contrapartida, a carne de frango, a produção aumentou praticamente apenas 5 milhões de toneladas. Ou seja, a China tem um déficit de 15 milhões de toneladas de carne equivalente de carcaça. É por isso que a China vem importando níveis recordes de carne de proteína animal, né, carne vermelha, e também aumentando as matrizes de suíno. No ano passado, tínhamos em torno de matrizes ao redor de 22 milhões, hoje, de suínos, já está ao redor de 37. Consequentemente, maior matriz, maior leitãozinhos lá que vai virar o suíno gordo abatido, e isso vai requerer mais soja em grão, que vai virar o farelo, a proteína vegetal, para depois virar proteína animal, e o milho, que é a fonte de energia nas rações animais. Então,
tanto soja quanto milho ainda continuam tendo demanda forte pela China nos próximos meses. Nos próximos anos, Alexandre, para você ter uma ideia, o déficit de consumo de milho na China tem girado ao redor de 17 milhões de toneladas de milho anualmente. Lembrando que a China, ela possui em torno de 200 milhões de toneladas de milho em estoque. Porém, é um estoque de milho velho, mal distribuído em relação às regiões consumidoras e também um milho com uma qualidade bem comprometida, principalmente com aflatoxina. Isso significa que comprar é uma necessidade, no caso do milho. Sem dúvida alguma, a inflação de alimentos é inimigo de político, né? Nós vimos aí todo esse movimento da Primavera Árabe, então certamente isso é uma preocupação para o governo chinês tentar controlar essa inflação de alimentos. Isso daí causa toda uma pressão de aumentos e o Brasil, por mais que sejamos exportador de alimentos, nós temos aí preços internos recordes para o boi gordo, por exemplo, para o óleo de soja, o milho mesmo, recentemente bateu preços recordes no mercado doméstico, né? Muito bem. Então, essa tentativa de regular mercado interno vai fazer a China continuar demandando, enfim, oportunidades para o Brasil, diga-se de passagem. Agora, analisando o que está acontecendo no Brasil, os preços estão atraindo o produtor para a ponta vendedora, Marcos? A China está conseguindo fazer isso? Pouco ainda, Alexander. Para você ter uma ideia, nós temos aqui na safra 2021, essa que nós vamos começar a plantar agora a partir do dia 15 de setembro, né? Depois do vazio sanitário, praticamente 45% de uma safra ao redor de 130 milhões já foi comercializada. Isso também o produtor aproveitou muitos momentos aí fazendo seu barter, o poder de compra, principalmente nos fertilizantes, estava excelente. Então os produtores aí fizeram muitas vendas futuras para garantir essa compra dos fertilizantes, que deu uma excelente margem de um poder de compra para o sojicultor, né? Então, principalmente o pessoal do Centro-Oeste se avançou nas vendas futuras, porém os gaúchos, aí com medo da seca que ocorreu esse ano, estão ausentes das vendas futuras, preocupados aí com uma possibilidade de um clima adverso novamente para essa safra, coisa que é difícil, 2 anos seguidos de clima ruim, tomara que isso não aconteça. Os gaúchos têm sofrido bastante com o clima adverso aí, tanto para a soja e recentemente agora com o trigo e com o milho que foi plantado, pegou essa geada também por lá. Então, vamos torcer. Então, o resumo é, os produtores gaúchos do Brasil estão ausentes da venda, aguardando essa confirmação do plantio. Eu diria que eles vão entrar mais na venda lá por novembro, depois de plantado a soja e tudo mais. Então, nesse momento, respondendo a tua pergunta, como o dólar caiu e Chicago subiu, os produtores agora brasileiros, principalmente do Centro-Oeste, estão aguardando o plantio da soja e depois o período de florescimento para eventualmente fazer uma nova rodada de vendas, já que esses aí estão com quase 50% vendido para a safra que vem e é um bom patamar para estar vendido, Alexandre. Muito bem, então o produtor está retraído, mas se ele tivesse que vender hoje, ele teria bons resultados, Marcos? Sem dúvida alguma, Alexandre. Para você ter uma ideia, um fator altista para os prêmios da soja aqui no Brasil, para você ter uma ideia, o prêmio da soja custo e frete China para março liquida ao redor de 140 centavos acima de Chicago, a soja brasileira. Para maio, 133. Se nós pegarmos a cotação de Chicago e o preço do farelo e o óleo de soja na bolsa de Dalian, na China, fazendo as contas com os impostos, a soja brasileira, a indústria chinesa para março, tem um ganho de 44 dólares por tonelada com a soja brasileira e para maio 38 dólares, o que sem dúvida é um ganho excepcional para a indústria brasileira. Isso se traduz em quê, Alexandre? Se Chicago não subir, vai se traduzir pelo menos num fortalecimento dos bases, dos prêmios aqui no Brasil. Se Chicago não sobe, o importador chinês tem esse poder de pagar mais pela soja do brasileiro via aumento dos prêmios. Respondendo a tua pergunta, Alexandre, eu vou compartilhar minha tela com vocês dessa nossa ferramenta de comercialização que nós temos aqui. Vocês conseguem observar minha tela? Sim, estamos vendo. Aqui eu tenho um custo total de produção da soja, de acordo com a Embrapa Dourados, o Dr. Alceu Riquetti, em R$ 3.611 por hectare.
Dentro desse custo, Alexandre, eu tenho aqui R$ 800, que refere-se ao custo de remuneração dos fatores. Remuneração da terra e do capital. Seria como se fosse um arrendatário. Ou, se for proprietário da terra, veja que nesse número aqui tem R$ 800 que está te remunerando o teu ativo. Para uma lavoura de alta tecnologia, 65 sacas, então, pegando uma logística de R$ 300 de Sorriso até o porto, mais $8 de despesa portuária, para esse sojicultor de Sorriso, Alexandre, o ponto de equilíbrio do bushel, base Paranaguá, por exemplo, seriam $6,41, que seria o seu ponto de equilíbrio. Hoje, nós temos o Chicago, março 21, a 9,77 o bushel, e um prêmio FOB Paranaguá de 58 centavos acima de Chicago, e um dólar futuro de 5,39. Portanto, o flat price de 10,35 e o ponto de equilíbrio do sojicultor 6,41. Isso se traduz num preço da soja em Sorriso, lá para fevereiro do ano que vem, a R$ 102,54 a saca, ou $19,02. Nesse meu quadro aqui, nós temos a matriz da lucratividade. Vejam vocês que um produtor colhendo 65 sacas, se nesse momento ele fixasse Chicago, prêmio, dólar futuro e aquela logística que eu citei para vocês, ele estaria tendo uma margem de R$ 3.057 por hectare. O que, sem dúvida alguma, para um sojicultor do Médio Norte do Mato Grosso, falando em reais, é um baita no lucro, hein? Pois é. Isso significa que é um bom momento de venda. Pode melhorar isso, Marcos? Por que não se vende agora, então? Bom, nós temos que avaliar, numa produção agropecuária, nós temos basicamente 4 riscos, né? Nós temos o risco de preço, que eu gerencio ele através das ferramentas de bolsa, mercado de derivativos, contrato a termo, e nós temos também o risco operacional, né? Uma plantadeira mal regulada, um risco de crédito, e o principal risco para o produtor é o risco climático. Portanto, muitos produtores não estão se avançando nas vendas futuras com esse receio do risco climático. Porque uma eventual quebra de safra pode fazer com que esse produtor não consiga honrar com suas vendas futuras. A exemplo do Rio Grande do Sul. Porém, em regiões com maiores estabilidades climáticas, como é o caso do Mato Grosso, por exemplo, o Médio Norte e o Oeste do Mato Grosso, tem produtores que estão com um percentual muito mais vendido do que isso daí. Porém, se o produtor tem medo de deixar de ganhar, nós recomendamos que ele garanta esse lucro. No entanto, ele deve, eu vou reforçar, nós recomendamos fortemente, ele deveria comprar seguros de alta na Bolsa de Chicago, lá para o vencimento de novembro ou já direto para o março de 2021. Tem que avaliar aí o valor tempo do custo do prêmio dessas opções, tá ok? Isso você quer dizer o quê? Que mesmo ele negociando, ele vendendo agora, ele pode participar de uma eventual mudança de patamar de preço lá na frente? Exatamente, Alexandre. Nós aqui na Agriinvest, nós acreditamos nos 4 pilares da comercialização agrícola. Primeiro deles, então, é avaliar o preço de venda do grão, a formação do preço, entender o tripé da formação de preço, Chicago, basis e o câmbio, saber das ferramentas de proteção, seguro de alta, que são as calls, ou seguro de baixa, as puts. Se eu quero proteger um preço da soja em reais, eu obrigatoriamente tenho que comprar uma put para Chicago e também uma put para a taxa de câmbio. Avaliar as estratégias dos meus prêmios locais, que nós chamamos de bases, se esse preço histórico está dentro do base histórico ou não. Se for um preço justo, o base dentro do histórico, então, confirma mais uma vez essa oportunidade de venda. E o 4º pilar, que nós acreditamos que é o chefe do produtor rural, é o lucro. Afinal, ano bom é quando nós temos lucro. Eu não conheço gente que quebrou lucrando pouco. Eu conheço um monte que quebrou por não lucrar. Ô Marcos, só para a gente entender o que significa essa lucratividade aí acima de R$3.000, isso por hectare, é isso? Por hectare. Se nós pegarmos, por exemplo, a condição do mercado agora, liquida uma soja em Sorriso a R$ 102,63 a saca.
multiplica por 65 sacas, seria um faturamento de R$ 6.671 por hectare, menos o custo de 3.611, temos lá R$ 3.060 por hectare de lucro. Isso São Pedro fazendo a parte dele, chovendo. E o produtor fazendo a parte dele, que é plantar bem e fazer tudo bem certinho, como ele sempre faz. Mas é uma rentabilidade histórica, uma rentabilidade dentro da média, quando a gente Tirando compara os efeitos da inflação, é o maior ganho nominal do Plano Real, de 94 para cá. Ah, é? Uhum. Lembra que aqui nesse meu custo de 3, citando a Embrapa, hein, nós temos R$ 800 de custo de remuneração dos fatores. Você troca em miúdos, Alexandre. Imagine se você é um arrendatário. Seria esse caso. Então, colhendo 65 sacas, em 5 meses a 6 meses, R$ 3.060 por hectare. Nesse meu exemplo, 1.000 hectares, são R$ 3 milhões. Nada mal, hein? Nada mal. E aí, por exemplo, se nós pegarmos agora para o milho safrinha 2021, se nós estimarmos o safrinha em R$ 2.329 por hectare, aqui também com custo fixo, hein? Tá. Para uma produtividade de 110 sacas por hectare. Então, novamente, uma logística do Médio Norte até o Porto, R$ 300, mais $8 de despesa portuária. Nós temos o dólar futuro, lá para setembro do ano que vem, a 5,438. Consegue ver aqui no topo da minha tela, meu mouse mostrando? Sim, estamos vendo. Chicago, setembro de 2021, fechou a 3,795 bushel. E o prêmio do milho FOB Porto a 48 centavos acima de Chicago. Isso se traduz no milho sobre roda Santos, por exemplo, a R$ 52,37, descontando R$ 300 por tonelada, até Sorriso, R$ 18 por saca. Isso liquidaria o milho a R$ 34,37 em Sorriso. Hoje, as indústrias de etanol em Sorriso pagam o milho safrinha próximo a R$ 38. Portanto, tem lucro maior ainda do que o preço de paridade de exportação que eu estou te mostrando. Portanto, um produtor rural que colher 110 sacas de milho nesse custo de R$ 2.329 por hectare, teria uma margem de R$ 1.450 por hectare. Portanto, 3.060 na soja, com 1.450 no milho, somando soja mais milho na safra 2021, teríamos uma margem operacional de R$ 4.510 por hectare. Graças a Deus, se tem crise no agro, não é no agro brasileiro. Que fique lá para os americanos. É isso aí, Marcos. É muito importante essa tradução aí das contas que você faz, porque o produtor precisa entender, né, exatamente o que é de fato o custo dele, o que é de fato o dinheiro que ele vai ter que investir na lavoura e o que é de fato o dinheiro que ele vai botar no bolso, né, Marcos? Exatamente. Eu tenho recebido algumas críticas, por exemplo, Marcos, se fosse fácil assim, por que você não planta? Lembrando, eu sou filho de agricultor, eu plantava lavoura até 2003, nós temos uma área lá no Piauí, mas, então, a gente não pode confundir, tá? Tem muitos produtores que ganham dinheiro na atividade, mas também a gente tem que avaliar, muitas vezes, a empolgação. O produtor se atraca em fazer novos investimentos e aí fica com uma dívida muito cara, o serviço de dívida é tão cara que não remunera a atividade agrícola. Portanto, temos que separar as estações, tá? Não é uma receita de bolo, cada produtor rural tem uma receita, é importante saber os seus custos pessoais, colocar na tua realidade. Aqui estou citando, por exemplo, esse custo da Embrapa. A gente assessora bastantes clientes aqui e por isso que a gente vê também, graças a Deus, recentemente nós vimos aí, o que tem salvado a economia brasileira é o agronegócio, o PIB positivo e também aí nós temos visto que ano após ano, graças a Deus, a gente tem ganho de competitividade, dando de chapéu nos americanos e ano após ano nós temos aí aumento de área aqui no Brasil, reflexo desse nosso bom momento, dessa conjuntura que favorece o agro brasileiro.
É isso aí. Contas importantes, lembrando que essa é a referência para os negócios lá no Médio Norte Mato Grossense, mas enfim, o Marcos fez o Médio Norte Mato Grossense pela questão da logística, o custo Brasil que existe envolvido, enfim. Quanto mais próximo do porto, maior é o resultado, melhor é o resultado, né, Marcos? Para você ter uma ideia, Alexandre, um produtor de Maringá ou Passo Fundo, esse frete de Sorriso até o porto que custa R$300, para Maringá, Passo Fundo, essa logística custa R$100 por hectare, por tonelada. Ou seja, uma economia de R$200 por tonelada de soja. Fazendo uma conta rápida para uma lavoura de 60 sacas aí, você aumenta aí R$600 por hectare, né? Exatamente, exatamente. E que, como a gente falou, é dinheiro no bolso do produtor. Ô Marcos, saíram uns números do boletim de acompanhamento de safra lá dos Estados Unidos, queria repercutir um pouquinho com você antes da gente encerrar. Soja, a gente acabou aí tendo 65% em condições boas e excelentes. Na semana passada, esse percentual era de 66%, ou seja, teve mais um recuo aí. 25% regular e 10% ruim ou muito ruim. No caso do milho, 61% bom e excelente contra 62% na semana passada, 25% regular, 14% ruim ou muito ruim. Ou seja, semana a semana a condição vai piorando lá das lavouras nos Estados Unidos. É um problema? Não, não é. Lembra que eu falei da maturidade fisiológica? Veja, por exemplo, aqui, ó, o percentual de grãos entrando em farináceo, grão de maturação fisiológica, ó. Então é natural quando a maturidade da planta vem chegando, as condições boas, excelentes, porque uma avaliação visual vem caindo. Então eu diria que não me surpreende isso daí não, tá? Né? E isso não vai ser motivo para Chicago se mexer amanhã então, né? Olha, eu diria principalmente nós temos que cuidar esse ritmo de novo, no comecinho do nosso bate-papo. Eu diria que os principais drivers são as vendas para a China e essa previsão de clima aqui para a América do Sul, que vem ganhando mais corpo até então. Historicamente falando, deixa eu ver se eu encontro para vocês aqui, nós temos uma pressão de baixa dos preços da soja e do milho em Chicago em função da entrada da colheita norte-americana. Não que isso seja uma mudança do cenário positivo de uma alta do preço da soja, como eu falei, principalmente por essa questão macro, queda do dólar no mercado internacional e, consequentemente, uma alta dos preços das commodities em dólares. Então, para quem tem contas em dólar aí, veja que o cenário é favorável. Olha, portanto, aqui, Alexandre, eu estou compartilhando minha tela com vocês. Vamos ver essa minha linha azul é a média de 5 anos lá em Chicago. Vejam que até agora aqui, ó. Ô Marcos, a gente ainda está vendo a sua conta pro... Ah, é? Eu acho que você vai precisar descompartilhar e compartilhar de novo. Deixa eu compartilhar então com vocês. A gente está vendo aquela tela anterior. Tá bom. Deixa eu... Vamos ver se aparece aqui. Apareceu? Show. Vamos ver. Ok, mudança feita, estamos vendo, Marcos. Então vejam, historicamente em 5 anos, tá? Nós temos um movimento de queda em Chicago. No entanto, olha esse ano como se comportou aqui de agosto para cá. Olha essa explosão aqui, né? É verdade. Então, não se assustem, historicamente falando, com a velha e boa lei da oferta e procura, com a colheita da soja norte-americana, e se a China, porventura, diminuir um pouco esse ritmo de compra, porque ela comprou, como eu falei, em 2 meses e meio, mais de 8 milhões de toneladas de soja, faltam em torno de 12 milhões, não é muita coisa. Então, se a China frear um pouquinho esse ritmo de compra e o clima estiver bem aqui para a América do Sul, isso pode, de curto prazo, dar uma esfriada no mercado de Chicago. Muito bem. Tá aí, análise do Marcos Araújo, trazendo informações, colocando preço, enfim, traçando cenários importantes da gente entender. E você, principalmente como produtor, precisa entender direitinho o que fazer e principalmente como planejar a sua comercialização.
Meu caro Marcos Araújo, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, Marcos. Valeu, gente. Obrigado pelo tempo de vocês aí. Um bom ano safra para todos nós. Isso aí, Marcos. Um abraço. Até a próxima. Tá aí Marcos Araújo, Agriinvest, conversando aqui com a gente, trazendo várias informações, fazendo vários cálculos, portanto, sobre a produção e principalmente sobre a formação de preços da soja. Olhando Chicago, a gente tem a seguinte tela: novembro, 9 dólares e 73 centes por bushel, 5 de alta; março, 9 dólares e 77 centes por bushel, 3,25 de elevação; maio, 9,78, subindo 2,75; julho, 9 dólares e 80, alta de 2 pontos mais 75. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Setembro, 3,51, alta de 3 pontos mais 75. Dezembro, 3,61, alta de 3 pontos mais 75. O março, 3 dólares e 72 centes por bushel, 3,5 de elevação. E o maio, 3 dólares e 78 centes por bushel, alta de 3 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo. Trigo encerrou no vermelho. Setembro recuou 6,5 pontos, fechou a 5 dólares e 33 centes por bushel. Dezembro, 5 dólares e 44 centes por bushel, 6 de queda. Março, 5 dólares e 53 centes por bushel, 5,75 de baixa. E o maio, 5 dólares e 58 centes por bushel, 5 pontos mais 25 de recuo. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.